Passaremos ao momento de edificação. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias mais uma vez, só que agora no Evangelho, conforme escreveu Lucas, no capítulo 4. Lucas 4. Nós vamos ler o final do capítulo, a partir do verso 31. Antes da leitura, vamos orar. Poderoso e amado Deus, que Tu possas, ó Deus, mais uma vez, falar aos nossos corações por meio da Tua palavra. Apenas a leitura da mesma já é a vox Dei, já é a voz de Deus, já é a voz do Senhor. E a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra o cedro, sim, quebra os cedros no Líbano. A voz do Senhor pode promover profundas mudanças na vida dos seus filhos. Então, ó Pai, que Tu possas nesse instante falar a cada coração, nas suas individualidades e peculiaridades, que o Teu nome seja exaltado. É em Cristo Jesus que Te pedimos estas bênçãos. Amém. Lucas capítulo 4, verso 31, até o fecho do capítulo, nos diz assim: E desceu à cidade de Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Palavra-chave aqui nessa passagem toda que nós vamos ler, nessa sessão inteira, é autoridade. Você pode ir grifando que você vai perceber isso. 33. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão, Pedro. Ora, a sogra de Pedro achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, los traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Ou seja, foi um dia inteiro, de sábado, depois das 18 horas, quando as obras poderiam ser retomadas com mais intensidade, vieram muitos enfermos, 41. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o ungido. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judeia. Os irmãos certamente se recordam como é que foi o fecho ou o encerramento da última narrativa. Jesus fora rejeitado em Nazaré, expulso da cidade, então ele desce para Cafarnaum. Cafarnaum, o nome não é nada demais, significa aldeia de Naum, ou seja, nada de relevante. E ali, assim, aparentemente Jesus fixa sua residência, e em Cafarnaum ele monta uma espécie de base de operações. Era uma aldeia pesqueira, palco dos grandes ensinamentos e milagres de Jesus, como podemos ver ao longo da leitura. E como já era costume, Jesus foi à sinagoga e ensinava no dia de sábado, como diz o verso 31. Ele liberta um endemoniado, verso 35, cura a sogra de Pedro, verso 39, cura outros enfermos e liberta cativos, versos 40 a 41. Depois busca um lugar reservado para estar só. certamente para orar. O texto não explicita isso, mas o Senhor Jesus queria um momento a sós para orar depois de tantos acontecimentos do dia
anterior. E deixa claro e evidente que anunciar o evangelho era a sua causa, ou a causa primeira da sua vinda ao mundo. Verso 43. Essa noite nós vamos falar a respeito desse Jesus em ação. E quero fazer algumas considerações à luz dessa passagem sobre o ungido. A primeira delas é a autoridade de Cristo sobre as obras das trevas. Isso está explícito em todo o trecho que lemos. Versos 31 a 37, isso fica mais evidente. E diferentemente de Nazaré, Cafarnaum recebeu com bastante empolgação a doutrina pregada pelo Senhor. O texto deixa claro que Jesus pregava como quem tem autoridade, ou seja, sabe exatamente do que está falando. E aqui, já nesse início, nós temos um ensinamento que é muito falado, um adágio popular, que diz o seguinte, que o mesmo sol, ou o mesmo calor do sol, que amolece a cera, endurece o barro. É o mesmo calor. A mesma palavra que endureceu corações em Nazaré e acabou culminando na expulsão de Jesus Cristo da cidade, essa mesma palavra fora recebida com bastante empolgação, quebrantamento, na cidade de Cafarnaum. A mesma palavra que endurece os corações de muitos, quebranta os corações de outros. Eu acho isso daqui impressionante, porque o Senhor Jesus disse que as ovelhas dele ouviriam a sua voz e reconheceriam a voz do seu pastor. As ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e reconhecem a voz dele. O fato é que a palavra de Deus nunca é neutra. Nunca. Essa palavra vai produzir algum tipo de impacto na vida dos seus ouvintes. Talvez essa noite muitos estejam se aproximando mais de Deus, mas eu não me engano. Uma mensagem pode afastar mais ainda as pessoas de Deus, se elas não estiverem dispostas a seguir o caminho do Senhor. Então não tem um meio termo. Irá produzir algum tipo de impacto nos ouvintes. No mundo antigo, as pessoas acreditavam que as enfermidades eram decorrentes, ou seja, causadas por demônios. Demônios de mudez, de surdez, de loucura, de mentira, de prostituição. E não é muito diferente hoje nos adeptos à demoniologia, que tem um tipo de demônio para cada coisa. Então isso não é de agora, irmãos. Isso é antigo. Isso é antigo. Então as pessoas acreditavam que todos os males existentes no mundo eram decorrentes de espíritos malignos que agiam em determinadas áreas. E nós sabemos que isso não tem base bíblica. Demoniologia não tem base bíblica. Os demônios existem, os demônios atormentam. A Bíblia deixa claro qual é o objetivo deles: destruir, mas eles vão por caminhos, roubar, matar. E não satisfeitos, eles querem a destruição das pessoas. Cremos que existe sim possessão demoníaca no século 21, existe, é possível acontecer. E ser tentado pelo diabo foi apenas um preparo para a luta de Jesus contra as forças malignas nos vilarejos da Galileia. Lucas registra pelo menos 4 histórias de pessoas tomadas por demônios. O que chama a atenção é que os demônios sabem quem é Jesus. Verso 34, mais adiante também, eles dizem quem é Jesus. Eles sabem quem é o Senhor. E aqui há um outro ensinamento importante para a gente. Sabemos que o conhecimento dos demônios, eles creem e tremem. Mas o conhecimento que eles têm a respeito de Deus é destituído de fé, de esperança e de amor. Observe que quando alguém nega a divindade de Jesus, mostra muito menos discernimento do que os demônios. Quando alguém não reconhece quem de fato é Jesus, muito menos discernimento do que os demônios. As miseráveis pessoas possuídas por demônio ou demônios estavam cheias de desprezo em relação a Deus e ódio ao próximo.
Elas desprezavam o Senhor. Elas odiavam o próximo. E algo a se pensar, irmãos, é o nosso conhecimento sobre o pecado, sobre o mal, nos faz odiarmos mais o pecado ainda. Nosso conhecimento a respeito de Cristo nos conduz a amá-lo e a confiar nele, acima de qualquer coisa. O nosso conhecimento da vontade de Deus nos motiva a esforçar-se para obedecê-lo mais e mais. Eu vou citar um exemplo. Roubar é pecado ou não é? É pecado. Matar é pecado ou não é? Então você, às vezes, vai confrontar uma pessoa que está num delito ou contrariando a lei de Deus. Um roubo, uma mentira. É pecado. Aí no seu confronto a essa pessoa você diz o seguinte: olha, roubar não é uma coisa que agrada a Deus, mas eu respeito isso. Não há uma certa incoerência nisso daí? Hoje, os pecados têm sido aceitos na sociedade e nós somos obrigados a respeitar o pecado. Olha, Deus não gosta disso, mas eu respeito a sua posição. Você não diz para um ladrão, para um mentiroso, para alguém que está em flagrante delito à lei do Senhor, que Deus não concorda, mas você respeita aquela conduta. Então, qual a nossa postura em relação ao pecado? Percebam que essas pessoas tomadas por espíritos malignos odiavam a Deus, odiavam as pessoas, relacionamentos quebrados, não que todos os relacionamentos quebrados e todo ódio contra Deus seja possessão maligna, não. Mas percebam que as pessoas que estavam tomadas por esses espíritos declaravam o seu ódio ao Senhor. E Jesus comprovou de uma vez por todas que tem todo o poder e autoridade sobre demônios. Os demônios estão subjugados. Ele repreendeu o espírito maligno e o homem possesso imediatamente ficou livre. Jesus não se valeu de nenhum procedimento em nenhum dos episódios em que ele agiu. Ele não se valeu de nenhum procedimento mágico ou magia da época. Nada disso. Os presentes reconheceram a autoridade de Jesus sobre as forças das trevas, o que fez com que a fama de Jesus corresse ainda mais por todos os lugares daquele vilarejo. Ninguém pode desafiar a Jesus e prevalecer. Ninguém. Todos aqueles que um dia se levantaram contra a igreja do Senhor caíram. Todos. Que declararam ódio à igreja, ao que a igreja prega, caíram. Não prevaleceram contra o Senhor. Então o seu poder é infinito. A autoridade de Jesus é absoluta. Nada foge do seu controle. Mas além de ter autoridade sobre os poderes das trevas, uma outra verdade que quero extrair desse texto é sobre a ação de Jesus, é a autoridade sobre as enfermidades. Versos 38 a 41, 43 e 44. Jesus deixa a sinagoga, que era um ambiente cultico, e vai para uma casa, um ambiente familiar. E na casa de Simão, evidenciou a autoridade sobre as doenças, enfermidades. Jesus mandou que a febre deixasse a sogra de Pedro. Os maldosos dizem que Pedro negou Jesus por causa disso, porque ele curou a sogra dele, mas não tem nada a ver. Então, o interessante aqui, irmãos, é o termo que é utilizado no verso 39. Repreendeu. É o mesmíssimo termo que fora utilizado, aplicado. Lembra daquela passagem que Jesus estava no barco com os discípulos, Jesus estava dormindo, veio uma tempestade forte e varreu o barco, a ponto do barco afundar, eles acordaram o Senhor, até quando estarei convosco, homens de pequena fé? E o texto bíblico diz que Jesus repreendeu os ventos. E na mesma hora, uma grande calmaria, parou a chuva, tudo ficou tranquilo. É o mesmo termo, sinalizando a autoridade. Bastou apenas uma palavra da parte do Senhor. Só uma palavra. Nada mais do que uma palavra. A cura foi imediata. Lembremos que era sábado e estava chegando ao fim, sinalizando
término do dia de descanso. E depois das 18 horas, irmãos, a coisa ficou complicada para o Senhor. Enfermos, com diferentes moléstias, se aglomeraram diante dele. Chama a atenção, no texto, verso 40, bem no finalzinho, ele diz assim: impondo as mãos sobre cada pessoa. Jesus não cura aqui por atacado. Jesus não diz, todas as enfermidades estão repreendidas ou todo mundo está curado. Cada pessoa, individualmente, ele atende de forma pessoal. Assim como ele trata com cada um de nós. Ele falou às multidões, mas seu alvo era a salvação pessoal. Ele está disponível para cada um e ao mesmo tempo para todos. Por isso que ele consegue ouvir as orações de todos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece a nossa condição, as nossas limitações, os nossos dramas, as nossas lutas e adversidades. E não apenas conhece, mas trata com cada uma delas. Além das curas, libertou a diversas pessoas cativas de espíritos malignos. E nos versos 43 e 44, as multidões procuraram a Jesus e rogaram que ele não as deixasse. Em outras palavras, as multidões disseram: Senhor, que esse momento nunca passe. Que a vida sempre seja boa. Que a vida sempre seja favorável. Que a vida sempre tenha cura. Que não fiquemos doentes. Certamente, muitas daquelas pessoas morreram, seja vitimadas de enfermidades, de acidentes, elas morreram. Elas continuaram sofrendo. Então, o que essas curas de Jesus sinalizam? Elas apontam para uma cura maior. É o que Isaías 53 diz, que pelas pisaduras do servo sofredor nós fomos sarados, curados. E essa cura tá para além de cura física. Certamente algumas pessoas que estão aqui no templo hoje ou já foram curadas pelo Senhor ou já testemunharam curas em terceiros. Certamente muitos. Se eu fosse perguntar aqui, muitos iriam levantar a mão. Quando você ou foi curado pelo Senhor ou viu essa cura, você não ficou impressionado? Você não ficou feliz? Você não ficou maravilhado? Você diz, puxa, que impressionante. Não tinha mais recursos médicos, não tinha mais para onde ir, não tinha mais a quem recorrer. E Deus curou. Imediatamente Deus curou. Essas curas físicas apenas sinalizam uma cura plena, maior. E Jesus disse àquelas pessoas que ele não poderia ficar ali diariamente curando, uma espécie de curandeiro da cidade, mas que ele tinha que pregar o evangelho. Ele tinha que anunciar as boas novas. Essa era a motivação maior do seu ministério. E nós sabemos, irmãos, que o que pode curar a alma não são medicamentos. Não existe um medicamento que cure a sua alma. Na verdade, medicamento não tem o objetivo de curar. O remédio é remediar, ajudar a passar, dar uma, aliviar o sofrimento. O que vai curar a alma são as palavras do Senhor. É o que nós temos aprendido ao longo da nossa jornada cristã. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra do Senhor. E é isso que Jesus está dizendo às multidões. Eu preciso falar desse evangelho. Mas ele demonstrou autoridade sobre as enfermidades, demonstrou autoridade sobre a enfermidade maior que é o nosso pecado. Mas além de ter autoridade sobre os poderes das trevas e enfermidades, como um bom presbiteriano, uma última verdade que quero extrair desse texto sobre a ação de Jesus, são que está aí bem escondido, não está tão explícito, momentos privativos de oração. Diante do assédio das multidões para receber milagres, Jesus se retirou para um lugar solitário. Às vezes nós precisamos ficar sozinhos. Precisamos reorganizar nossa mente, as nossas emoções,
Especialmente quando estamos com muita raiva. Aí que nós precisamos ficar sozinhos, orando com Deus. Depois eu vou ver qual é o livro, e eu vou indicar para os irmãos um livro de ciência que fala sobre os benefícios da oração para a mente. Os irmãos não têm ideia. Os irmãos não têm ideia dos benefícios da oração para a mente. Por que os irmãos acham que a meditação virou uma espécie de moda? Ouça a sua respiração. Deixe a sua mente vazia. Por que os irmãos acham que isso virou uma moda? Agora, o que é interessante é que a oração não é um fim em si mesma. Tem que ter um objeto, que é Deus. Ao ponto que você pode conhecer pessoas praticantes da meditação que são extremamente ansiosas, desequilibradas. E se elas deixarem de fazer a meditação, ficam piores ainda. A oração é um recurso estabelecido por Deus para que saiamos do tumulto, para que a nossa alma ache repouso nele. Meus irmãos, eu fico pensando, se até Jesus precisou orar, imagine a gente. Ele sabia da agenda de Deus. Ele não teve crise existencial alguma. Alguma. Ele sabia exatamente qual era a missão dele. Ele sabia a idade que ia morrer. O que você faria se Deus te dissesse o dia que você ia morrer? Quanta coisa ia mudar. E ele teve esses momentos de orações. Seus momentos de orações com o Pai eram os seus deleites e a sua fonte de poder. Vejam que na noite que precedeu a sua morte, ele já sabia que ia ser executado no dia seguinte, sentiu ali nas entranhas a morte, aquele cheiro de morte. Ele ora, ele pede para os discípulos orarem, e quando chega a hora, ele diz, levanta, acorda todo mundo. Chegou a hora. Espontaneamente ele se entrega, ele é encorajado a passar por toda a via dolorosa. Mesmo com a agenda apertadíssima, o Senhor reservava um espaço para estar a sós com o Pai. E vivemos num tempo caracterizado pela urgência. Precisamos dar frutos e priorizar o que é essencial, não o que é urgente. E aqui eu quero fazer uma breve reflexão, irmãos, sobre o desfrutar. Nós fomos criados para desfrutar. Essa palavra desfrutar significa sentir o gosto das coisas. Eu estou entrando numa dieta que eu já estava ficando bem inflamado. Aí agora, quando eu vou comer umas guloseimas, porque antes estava comendo desordenadamente, colocava na boca, nem sentia. Agora, quando eu vou comer uma guloseima, eu coloco um pedacinho e fico lá. Desfrutando, né? Os poucos momentos que eu posso escapar da dieta. Vivemos um tempo caracterizado pela urgência. As pessoas não estão desfrutando, não estão sentindo gosto. E como diz o ditado, quem desfruta não se frustra. Há muita frustração porque desfrutamos pouco. Vivemos numa época de muitas informações que acabam inundando as nossas mentes. Parte desse conteúdo é superficial, não serve para absolutamente nada. Acabamos perdendo foco, não entramos na profundidade, não vamos fundo. E profundidade é desfrutar. Temos a sensação de que tudo está passando muito rápido, não é essa a sensação que temos? Tudo está voando, estamos no mês de setembro, daqui a pouco é o Natal de novo. Por uma simples razão temos essa sensação. Colocamos tudo na ponta da língua. Nós não colocamos na boca. Nós não desfrutamos com profundidade. Nós não sentimos o gosto. E qual a grande sensação das pessoas dos nossos dias? O que os filósofos do nosso tempo têm discutido? Estamos numa época que temos tantos confortos que os nossos pais não tiveram. E estamos infelizes. E estamos desgostosos, e estamos frustrados, estamos tristes. Os nossos antepassados sofreram muito mais do que nós. Se nós tivéssemos sofrido pelo menos 1/3 do que eles sofreram, talvez nem estaríamos vivos. E quando Deus criou Adão e Eva no jardim, disse o seguinte: comam,
desfrutem livremente de todo esse pomar, de todo esse jardim. Hoje, meus irmãos, nós temos uma expectativa de vida maior do que as pessoas de 30 anos atrás, por uma série de razões. São os melhoramentos das condições sanitárias, avanços nos tratamentos de saúde, a consciência da alimentação saudável, dentre outros fatores que vão delongando a nossa vida. Mas a percepção de vida de quem viveu há 30 anos atrás era muito maior do que a nossa. Vivemos 90 anos, podemos chegar a 100, estão falando até de talvez 200 daqui a um tempo. Mas a sensação é de que passou tão rápido que vivemos apenas 50. 90 anos com sensação de 50. Antigamente as pessoas viviam em média de 50 anos, mas a percepção era de que haviam vivido 100 anos. Elas tinham mais memórias. E a razão, irmãos, é porque desfrutavam mais. Elas não eram tomadas de ansiedade pelo que vai acontecer ali na frente. Não havia essa enxurrada de urgências e informações, a vida acelerada, transtorno de pensamento acelerado e daí por diante. Uma vida rápida e sem memórias. Se você não tem tantas memórias é porque você desfrutou muito pouco. Você que é um adulto que desfrutou um pouco da infância, quando você coloca uma bala na boca que você consumiu na infância, você lembra da infância. Quando você sente aquele cheiro de chuva, você já lembra da infância. Porque você desfrutou. Hoje as pessoas não estão ligando muito para isso. Por isso precisamos destes momentos com o Senhor. A oração nos ensina a desfrutar. Nos ensina a desfrutar do Senhor e nos ensina a desfrutar da vida. Precisamos priorizar esse tempo com o Senhor. E somente podemos, irmãos, nos levantar em público para cumprir a nossa missão, se primeiro nos prostrarmos diante de Deus. Jesus havia passado 40 dias no deserto. E Jesus, em meio àquele alvoroço, se retira e vai orar. E você vai perceber isso acontecendo outras vezes aqui, pelo relato de Lucas e dos evangelhos. O Senhor, em dados momentos, se retira para orar sozinho. Então, essa noite eu falei sobre Jesus em ação. E nós vemos a autoridade dele sobre as obras das trevas, a autoridade dele sobre as enfermidades e os momentos privativos de orações. O povo de Cafarnaum queria que Jesus ficasse com eles para resolver todos os seus sofrimentos. Mas a obra de Cristo nos abençoa para além dessa vida. Como eu disse, muitos que foram curados morreram. Todos morreram, ou por doenças ou por acidentes. Os demônios certamente continuaram em Cafarnaum atormentando muitas pessoas. Essas curas e sinais, prodígios e milagres do Senhor apontavam para essa restauração maior, plena e mais completa. Esperamos o dia quando iremos receber completamente o que já recebemos em parte. Quando o Senhor Jesus vai receber completamente ou totalmente os frutos da obra que Ele iniciou durante a sua encarnação. Quando o reino deste mundo se torna de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele reinará pelos séculos dos séculos. Como diz Apocalipse 11:15. Quando todas as coisas estarão sujeitas a Ele. 1 Coríntios 15:28. Quando a morte, o sofrimento, a dor e a tristeza serão removidos para sempre. Dia de ceia é dia de lembrarmos disso. É dia de olharmos para essa viva esperança. Então que Deus nos ajude, irmãos, a caminharmos com esta perspectiva da autoridade de Cristo para perdoar, para curar, para libertar e proporcionar nova vida a todos aqueles que creem no seu nome. Amém.